essa canção é a minha cara. Ela é a sua também? Sei que sabe se ela é a sua cara também. Ela é a minha cara. Tanta gente já me diz: olha, esse gigante é muito grande. Eu digo: azar dele. Ele que tome cuidado para não bater com a cabeça, senão a queda é grande. Amém, irmão? Se nós tivermos medo, jamais conheceremos o poder de Deus. Jamais. Você tem que ter certeza do que Deus te chamou e te vocacionou a realizar. Irmão, não importa se você acha que vai morrer, se você acha que vai ficar de pé, se você acha que vai sorrir, se você acha que vai chorar, não interessa. Interessa se você realmente sabe que Deus falou contigo. Se você sabe, irmão, vá em frente. Amém? Vá em frente. Tudo que nós temos colhido nesses anos de ministério, desde 1999, realmente foi porque eu consegui obedecer a Deus. Consegui obedecer. Porque não é fácil obedecer a Deus, não. Quando a Bíblia diz assim: ainda que eu andasse pelo vale, é fácil isso? Vale de sombra e de morte, significa que é um lugar onde todo mundo teme, onde todo mundo fica apreensivo. O que vai acontecer? O Senhor diz: não temas que eu estou contigo, mas até que você veja a Deus, às vezes teme, né? Fornalhas, covas, impérios democráticos, impérios ditatoriais, impérios comunistas, cheio de império na terra, que não quer ver o império de Jesus Cristo se desenvolver de forma alguma. Nós sabemos, Jesus edificou a sua igreja contra as portas do inferno. Então, é uma guerra que não vai ter fim até que Jesus pise no Monte das Oliveiras. Ela vai dar uma diminuída. No milênio não vai ter escassez de guerra não, tá, irmão? Se alguém está pensando que o milênio é apenas um milênio de paz, não, não é isso não. Quando a gente fala que vai ser um milênio de paz, significa que ninguém vai nos perseguir mais. O domínio e o poder estará conosco. A dispensação mudou. Mas você não terá ausência de paz. Você vai ter que impor coisas, você vai ter que ditar regras, você vai ter que julgar situações. A guerra vai continuar. A guerra só termina, claro que não se compara ao que é hoje, mas a guerra mesmo só termina depois da batalha final. Amém? Em que vejo novos céus e nova terra, e já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tá? Alguém muito bondoso, me traz um copinho d'água sem ser gelada. Eu garanto, irmão, que eu vou, no dia que estiver lá diante de Jesus, eu vou dizer: Jesus, dá mais uma pedrinha para a coroa dele. Ele me trouxe um copo d'água. Aí Jesus vai dizer assim: mas era um copo descartável. Não, não tem problema, senhor, mas eu estava precisando. Hã? Não, um só. Não quero tomar banho não, quero só beber água. Ah, é? Ele quer 10 pedras na coroa, ele vai tentar me afogar com 10 copos. Eu estou aqui, estou muito bem, irmão. Essa noite, sabe aquilo que você diz? Eu não preguei um olho, não preguei nenhum nem dois, e ainda de manhã ainda sonhei com o Diego. Olha só, fala sério, tanta gente no mundo, eu vou sonhar com aquele. Sonhei com o Diego. Isso é demais. Além de não dormir, quando cochilei, aí foi uma noite realmente terrível. Realmente, irmão, porque o momento que eu... Mas graças a Deus, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Se depois do culto alguém quiser jogar uma bolinha, pode ir, me deixa quieto aqui. Irmão, fazer o que Deus manda é onde consiste a nossa vitória. É necessário dobrar joelho, ter certeza do que é Deus falando, sabe? Se certificar dos caminhos pelos quais Deus fala. E como eu falei assim, essa música aqui é a minha cara, brincando com os irmãos, por quê? Porque Deus já falou muito comigo por causa dessa música aqui.
Quando nós começamos aquelas turbulências todas de 2009 para cá, sempre teve turbulência. O ministério aqui sempre foi um ministério de muita turbulência. Porque você dizer que as Assembleias de Deus são apóstatas, que se venderam para a política e para os príncipes do mundo, irmão, você não precisa falar de nada mais, você já levantou uma guerra imensa, amém? Já levantou, porque falta humildade no povo assembleiano, falta muita humildade. Eles repousam sobre o título Assembleias de Deus, uma igreja centenária, um ministério estabilizado. Ah, é? Então vamos todos para a Igreja Católica. Ela tem bem mais de 100 anos. Amém, meu irmão? Jesus, quando surgiu, elezinho só, falando o dialeto lá da Galileia, todo mundo olhou para ele e disse que ele tinha demônio, disse que ele tinha pacto com o diabo, expulsava demônio pelo príncipe dos demônios de Beelzebu. Todo mundo esculachou com Jesus. Abraão viveu desde o tempo dos nossos pais. Tu ainda não tem nem 50 anos, como é que é? Está dizendo que viu Abraão? Viu ou não viu, irmão? Você vê como é que certas mensagens são loucas. Sem humildade, você nunca as conhecerá. Se Jesus Cristo estivesse hoje aqui em nosso meio, disfarçado, operasse os seus sinais e prodígios e dissesse assim: eu vi Adão, o que nós diríamos para ele? O quê? Tu não tem nem 100 anos, está dizendo que viu Adão? Tu é maluco. É isso que os arrogantes fazem, irmão, e se destroem. Jesus viu ou não viu Abraão? Jesus viu ou não viu Adão lá no Éden? Tem que ter muita humildade para ouvir uma loucura e ainda assim dobrar os joelhos e perguntar: Deus, que loucura é essa que eu ouvi? É isso que faz a diferença, irmão. É isso que te transforma naquilo que Deus quer que você seja. Porque se todos nós estivéssemos recebendo as mesmas coisas, todos nós hoje estaríamos no mesmo nível espiritual, seríamos iguais. Isso é real? Não, isso não é real. Nós não estamos todos no mesmo nível espiritual. Deus já mostrou, inclusive, que 1/3 da igreja está preparada. Os outros 2/3 não estão preparados. Não estão preparados ainda. Não é que não estão, que estejam excluídos ou eliminados. Não, não estão preparados. Porque o apóstolo Paulo diz que cada um anda na fé que alcançou. Então significa que nem todos nós alcançamos a mesma fé, não pelo menos no mesmo momento. Amém? Tudo é um processo, como Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. É uma caminhada realmente tremenda. Então, você ter humildade faz diferença. Deus quer te revelar aquilo que não revelou a ninguém. Quando Jesus está no meio dos judeus e diz assim: olha, Abraão viu o meu dia e exultou. Os judeus dizem: pegaram em pedra. Fala, como é que é? Tu não tens 50 anos e já viu Abraão? Não estamos dizendo que tu tens demônio? Tinha demônio? Tinha realmente visto Abraão? Irmão, eu quero perguntar nesta manhã: você está pronto para ouvir loucuras? Você está pronto para ouvir loucuras? Saiba que aqueles que creram que Jesus Cristo viu Abraão, esses herdaram a glória de Deus. E aqueles que não acreditaram nessa loucura, baixaram ao inferno. Foram excluídos, escorraçados, pisados, e até hoje estão comendo pão que o diabo amassou nas nações. Chegaram à beira do extermínio de todo o seu povo. Depois você confere, tem na internet a lista de Schindler, um filme tão precioso, com detalhes tão ricamente incluídos, que nos Estados Unidos os judeus entraram na justiça e conseguiram reaver alguns dos seus bens, ouro, prata, baseado exclusivamente no documentário do filme A Lista de Schindler. Irmão, quando eu digo aqui, e normalmente eu digo isso quando tem visitante em nosso meio: eu sou Elias, o profetizado de Mateus 4, de Malaquias 4. Quando eu digo isso, pessoas dizem assim: eu nunca mais piso nesse lugar, esse cara é maluco.
Mas Jesus falou, eu vi Abraão. O que chamaram ele? Endemoniado, louco. João Batista disse assim, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou o enunciado do profeta Isaías. Ele não disse que era enunciado de mais ninguém, amém? Ele falou que ele era enunciado exclusivamente do profeta Isaías. Ele ainda cita o texto de Isaías, voz do que clama no deserto, eu sou enunciado do profeta Isaías. Acreditaram nele? Não acreditaram nele, não pelo menos nas narrativas bíblicas que nós temos, não acreditaram em João Batista, A Bíblia vai mostrar em alguns detalhes, inclusive, que depois de João Batista apontar para Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ainda assim, pessoas continuaram seguindo João Batista e não seguiram a Jesus de imediato, o que prova que mesmo discípulos de João não credibilizaram a sua palavra a tal ponto, quando ele diz, aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele é o enunciado, ele é o Filho do Deus vivo. Teve gente que olhou para Jesus e falou assim, acho que João dessa vez, o sol torrou a careca dele. Irmão, é assim que as coisas acontecem. Então, você está pronto para ouvir loucuras bonitas e verdadeiras? São essas coisas que fazem a diferença, são essas coisas que nos colocam em patamares diferentes. Quando nós dizemos assim, Jesus Cristo volta em 2070, não estou falando que ele é um endemoniado, não estou falando que esse cara é louco, a Bíblia diz que do dia e hora ninguém sabe, cara, nem é capaz de perceber que eu estou falando de um ano, eu não estou falando de dia e hora, 2070 não é dia, não é hora, é um ano. Agora, se lá para frente Deus nos revelar dia e hora, nós vamos falar. E se por acaso, eu particularmente nem acredito nisso, que Deus venha nos revelar tão precisamente, mas se por acaso Deus nos revelar e nós falarmos, sabe o que as pessoas vão dizer? Não estou falando que é um louco, está indo contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Então alguém sabe, quem sabe é o Pai, e se ele quiser revelar? Eu conversava com, abre aspas, crente, fecha aspas, eu disse, irmão, não é isso que está escrito? Aqui, abri a Bíblia para ele. Irmão, não é força de expressão, irmão. Aí, não, tudo bem, está escrito que Deus sabe, mas só que ele não vai revelar a ninguém. Então você já se tornou o Senhor de Deus, é você que decide o que ele faz ou deixa de fazer. Amém, meu irmão? Acredite, irmão, são os loucos que não errarão o caminho. São os loucos que não errarão o caminho. Os sábios e entendidos, Pai, graças te dou. Ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Irmão, eu não sei se vamos ter pregação nessa manhã, mas uma coisa eu sei, que o Deus, Criador dos céus e da terra, já falou ao teu espírito. Se você tiver algum compromisso emergente, pastor, eu posso ir para casa? Pode ir para casa. Pode ir para casa. Credibiliza o que você tem ouvido, que vai te sustentar por muitos séculos dos séculos sem fim. Nós recebemos uma segunda carta lá da audiência, que o delegado quer 18 mil, porque eu repeti o que está nos jornais, principalmente no Jornal Extra, dizendo que, foi uma vingança, né, irmão, entre aspas, uma vingança, não é simplesmente vingança, eu senti que tinha que fazer aquilo, porque aquilo serve de exemplo. As pessoas do mundo precisam ver que a igreja do Deus vivo não se curva para delegado, a igreja do Deus vivo só se curva para a verdade e para a justiça, não importa de onde ela venha, mas nós só nos curvamos para a verdade e para a justiça. Delegado espírita macumbeira, querendo dizer o que a igreja do Deus vivo vai dizer ou deixar de dizer, não. Então eu fiz aquele vídeo, na verdade foi para isso, e alguns vídeos, na hora que eu tenho que fazer, o Espírito de Deus me mostra que a questão é exatamente essa, para que o mundo veja que a igreja do Deus vivo é sustentada por ele e não se curva mais ninguém. Então eu recebi uma carta ontem, pleno sábado, oficial de justiça trabalhando sábado, coitado, né? Que exploração. Aí é só para o advogado apresentar os argumentos, por que eu fiz aquela situação, aquele vídeo.
E aí ele vai, provavelmente, com certeza, pegar os jornais que já estão com ele e tal, e vai mandar lá para os senhores juízes. E pouco me importa se eles vão aceitar ou não, porque a nossa guerra continua, quer eles aceitem, quer não. Amém, irmão? Eu conversava, teve um jovenzinho que bateu aqui na porta, bateu não, estava lá fora, eu por acaso abri a porta, vi ele entrou, conversei, antigo conhecido, e eu falava com ele assim, rapaz, esse negócio, sistema judiciário, eles me condenaram a algumas cestas básicas, eu já poderia ter pago isso, encerrado a questão, só que eu não tenho interesse em encerrar a questão, quanto mais isso rodar, que agora já está indo para Brasília, para mim é lucro. Depois de Brasília, se a gente puder jogar para a ONU, joga para a ONU, joga para onde for. Eu já falei assim, olha, eu tinha que pagar algumas cestas básicas, eu paguei o dobro para o advogado, só para ele dar continuidade no caso. A nossa guerra é essa, e eu não posso ser confundido com outras igrejas. Qualquer outro pastor já teria pagado a sua cesta básica para encerrar o processo. Eu não quero que ele encerre nunca. Eu quero ficar na peleja, na guerra, até a hora que Jesus me chamar dessa terra. E deixa ele julgando aí à vontade. Amém, meu irmão? Eu tenho que dar exemplo para você, meu irmão, que o evangelho é para valentes. Eu tenho que dar esse exemplo para você, que o evangelho não se curva, que o evangelho não se cala. O evangelho tem Deus, e tem unção, tem autoridade. Eu preciso mostrar isso para você. Se eu não mostrar isso para você, meu irmão, você não será nada. Eu preciso mostrar para você o valor de uma renúncia, sabe? Eu preciso mostrar para você que eu estou de pé desafiando todo mundo. Você precisa desse exemplo, porque aí para trás você não tem mais esse exemplo. Eu preciso mostrar para você que a nossa maneira de lutar não é com leis estabelecidas pelos homens, é com a lei estabelecida pelo nosso Deus. Eu preciso mostrar isso para você. Isso é restauração, para renovar o seu entendimento, a sua fé. Os homens mais poderosos do mundo foram aqueles que nas arenas deram a vida pelo evangelho de Jesus Cristo. Mas aqueles que depois dos primeiros 200 anos da igreja não quiseram a guerra, fizeram aliança e se transformaram na Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica significa, coincidência, universal, né? Então era a Igreja Universal Apostólica, porque foi fundada pelos apóstolos, e romana, porque ela está sob o domínio de Roma. Manda o Brasil vir exercer domínio aqui dentro. Só se eles vierem com baldes de sangue para colher, porque nós não nos curvamos a leis feitas por homens em congressos. Não nos curvamos. A nossa lei é Bíblia, a palavra do Deus vivo. Salmo 41 diz: bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará a sanha dos seus inimigos. Na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo e da doença o restaurará. Eu roguei, concede-me a tua graça, ó Eterno, e cura a minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Meus inimigos só me desejam o mal e murmuram: quando ele morrerá? E quando seu nome desaparecerá da face da terra? Sempre que alguém vem me visitar com falsidade, enche o coração de mentiras e depois as semeia por onde passa. Todos os que me odeiam se juntam para resmungar contra mim, conjecturam sobre o mal que poderá me ocorrer. Ah, ele está com aquela doença maligna, está acamado e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Ainda assim, tu, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes dê a resposta merecida. Sei que me queres bem, porquanto o meu inimigo não contará vitória sobre mim. Amém, irmão? Podeis sentar.
Irmãos, aqui esse salmo de Davi, né? Essa situação em que ele se é considerado como enfermo, não sei se tem a ver com a história da Betseba, ou que outra história tem essa, porque Davi cometeu alguns errozinhos que a cobrança de Deus foi bem violenta, foi muito violenta. As pragas que Deus levou sobre Jerusalém, enfim. Se nós pesquisarmos, certamente, vamos saber exatamente por que Davi escreveu esse Salmo 41, né? Isso, 41. Mas o que me chama a atenção é que, apesar dessas declarações de Davi, no verso 9, ele diz: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, quer dizer, sentava comigo à mesa, me traiu. E sabe, irmão, o que me chama a atenção? O que realmente me faz ficar assim extasiado? É que a igreja não é forte para ter sobrevivido até aqui. O que é forte é o Deus da igreja. Ao longo de todo o tempo, a igreja vem fracassando, ao ponto de estar hoje vivendo o seu maior fracasso na dispensação que ficou para trás, ao ponto de se integrar aos congressos dos homens e se curvar àquelas leis. Homens de Deus, pregadores renomados, pessoas que são chamadas de doutor em divindade, escritores de livros e sabe-se lá o que mais, mas que quando estão falando na televisão, esses grandes homens de Deus, e se lhes é perguntado alguma coisa, a resposta deles é: não, porque na Constituição está escrito. Irmão, homem de Deus não cita a Constituição. Homem de Deus tem que citar caráter, princípios, conceitos. Constituição é um negócio que, quando desagrada aos homens algum artigo que está lá escrito, eles criam uma emenda constitucional, jogam aquilo por terra e vivem o que eles querem viver. Eu não posso ser participante disso. A lei do meu Deus, a Bíblia, ela não me permite criar uma emenda constitucional. Inclusive Apocalipse diz: se alguém tirar ou se alguém acrescentar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida ou lhe acrescentará as pragas contidas neste livro. Então, o que eu estou querendo dizer? Que Deus exalta pessoas, depois que elas estão exaltadas, o próximo passo delas é a queda, é a desgraça. Pessoas que, pregando pelas igrejas, Deus deu mensagens poderosas, exaltou essas pessoas a conceitos nobilíssimos dentro do evangelho, mas depois que elas estavam lá em cima, o diabo se aproximou com algum tipo de aliança e as derrubou, e elas nunca mais se levantarão. Você tem alguma esperança que Silas Malafaia deixe de ser um homem político? Você tem alguma esperança que aquele que grita bastante, mais do que eu, Marcos Feliciano, você tem alguma esperança de que ele deixe de ser um homem envolvido com a política? Você tem alguma esperança? Eu não tenho mais essa esperança. O que eu estou querendo te dizer? Que Deus exalta homens, porque Ele prometeu: eu te colocarei por cabeça e não por cauda, tu estarás por cima e não por baixo. Quando Deus coloca os homens por cabeça e por cima, eles se rendem ao mundo. Quando Deus lhes dá a força da expressão, quando eles podem ter uma palavra de peso, eles vão e engolem a podridão do mundo e contaminam suas almas. Marco Feliciano é um homem de altíssima expressão dentro da sociedade, mas não foi a sua votação ao Congresso Nacional que lhe deu essa posição. Foi o cristianismo, foi a igreja, foi a manifestação do Deus vivo que lhe deu essa posição. Mas depois que ele estava lá em cima, e agora? Agora, para você ter ideia do quanto Marco Feliciano é uma pessoa influente, ele mencionou que a maldição da fome da África
era ocorrida vinda desde Canaã, quando Noé amaldiçoou, né? Maldito seja Canaã, servos dos servos. Ele menciona aquilo, cita alguma coisa de história, e isso repercutiu violentamente. Assisti várias reportagens na televisão, eu li jornal contendo isso, li coisas na internet contendo isso, e mais vídeos de entrevista, porque quando ele diz, todo mundo diz isso todo dia, isso faz parte dos nossos estudos mais comuns, que Noé amaldiçoou Canaã e os descendentes de Canaã se deslocaram para a África. Isso aí todos nós sabemos. Mas Marco Feliciano é um homem de destaque, porque Deus o deu esse destaque. Quando ele mencionou isso, foi uma bomba, repercutiu para tudo que é canto. Quem o exaltou para que a sua palavra fosse uma palavra realmente de peso? Foi o Deus vivo. Mas eu te pergunto hoje, me diz aonde esse Marco Feliciano serve ao Deus vivo? Quais são as suas obras? O que ele faz? Com que ele se envolve? Está se envolvendo com os dinheiro, com a riqueza que os políticos ganham. Então, meu irmão, aqui diz, ó, até meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Quem está dizendo isso? Davi. Mas Davi tipifica o reinado messiânico. Então Jesus vai fazer uso desse cenário, desse contexto, e vai dizer, o que mete comigo a mão no prato é o que me trai. Outras passagens, Jesus falou, alguém vai me trair. Pedro olhou para João e disse assim, João, pergunta aí. João vai lá e pergunta, mestre, quem é que vai te trair? Jesus diz, aquele que mete comigo a mão no prato. Algumas versões dizem, aquele a quem eu der o bocado molhado. Aí vai lá, molha no prato e dá para Judas. Molha o pão no molho e dá para Judas. Agora eu te pergunto, o quanto que Deus investiu em Judas? O quanto que Deus tem investido em mim? O quanto que Deus tem investido em você? Para daqui a pouco nós darmos um tapa na cara de Jesus, lhe darmos as costas e dizer, até mais, vou cuidar da minha vida. A igreja, meu irmão, não consegue ser forte. Sabe por quê? Porque Deus não consegue contar com uma multidão. Mas o seu poder é tanto que, eu repito, não foi a força da igreja que a trouxe até aqui, foi a força do nosso Deus. Porque o que acontece? Deus investe e nós fracassamos. Deus investe e nós caímos. Nós não conseguimos ficar de pé. Às vezes dentro da igreja, nos trabalhos mais simples, nós vemos Deus derramando poder e graça sobre os seus filhos, abençoando a mente, abençoando o entendimento, mostrando como que está tornando as suas mãos habilidosas, a sua mente adestrada, a sua língua como perna de um destro escritor, e daqui a pouco, quando menos se espera, lá vem a notícia fúnebre, a notícia desgraçada. Deus investe, irmão, mas o investir dele é regra. Agora, outra regra maldita é o cair do homem. O homem não se levanta, não se revolta contra si mesmo, contra a sua subidinha espiritual e desce, sobe e desce. O homem não consegue traçar uma linha para a sua vida, um caminho que diz assim, eu vou viver e morrer por Cristo. E quando qualquer coisa entra no caminho dele, ele diz, para trás de mim, Satanás. Não consegue. Davi está dizendo assim, olha, Davi é um rei. Se Davi é um rei e alguém está lá comendo com ele no prato dele, esse alguém também foi exaltado para ser um dos braços direitos de Davi. Mas esse camarada, diz a história que chamava Aitofel, era conselheiro de Davi, em primeira mão, ele trai Davi. Quando ele trai Davi, ele trai Deus. E o resultado da história dele não poderia ter sido mais terrível do que o que foi. Porque é isso que acontece com todos os traidores, não conseguem sobreviver. Então, irmão, o que põe comigo a mão no prato, até meu amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Irmão, nessa manhã que você possa dizer para o teu Deus, e não para cá, nem para o púlpito, nem para ninguém, mas para o teu Deus, Deus, eu não te trairei.
Me mostra a tua verdade e eu não te trairei. Me ensina os teus caminhos para que eu os observe com a custa da minha própria vida. Porque, Deus, eu não vou te trair. Faça um pacto, meu irmão, contigo mesmo, com o teu instinto de serviço a Deus, com os teus princípios. Faça esse pacto, diga a Deus, eu não vou te trair. Eu só me moverei de acordo com a tua palavra, com o apontar do Senhor as veredas que eu devo seguir. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só que muitos deixam de ser justos. Deus move as coisas. Jó passou por uma prova muito violenta. A prova pela qual Jó passou, Deus faz com que 3 amigos se aproximem dele. Para quê? Por que que Deus? Quem era Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Este é Jó. Então, quando Deus projetou que aqueles 3 amigos se aproximassem de Jó, Deus tinha um grande projeto na vida daqueles 3 homens. Amém, meu irmão? Porque onde Deus está? Deus está ali na face de Jó, girando em torno de Jó, sustentando Jó, mantendo Jó naquele prumo, aguentando tudo, e está mostrando para todo mundo o que é a fé de um homem. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Ninguém passou por uma prova como a de Jó, aquilo foi uma coisa absurda. Pois Deus está mostrando, vem cá, vem para perto de Jó, vocês 3, porque vocês vão ver o que eu faço com um homem que não nega o meu nome. O milagre de Jó recuperar as suas coisas de uma maneira tão tremenda, meu irmão, a maneira como depois o próprio Deus se manifesta aos amigos de Jó e diz assim, olha, vai lá e intercede por ele, vai lá e suplica a ele, ele vai interceder por vocês, para que eu não destrua vocês no pecado de vocês, porque vocês falaram contra Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Ou seja, Deus traz pessoas para prosperarem, mas elas não conseguem ficar de pé, elas não conseguem prosperar. Elas não conseguem, meu irmão. Tem uma coisa que o Espírito de Deus está dizendo, assim como levou a vida de Jó, é esse ministério aqui, em que Deus traz pessoas a entrarem por essas portas, mas ao invés de elas falarem o que é reto, elas falam o que é errado. Falam o que é errado e não conseguem ficar de pé, não conseguem suportar. Aí Deus diz assim, olha, Jó vai interceder por vocês, porque senão vocês estariam perdidos. A misericórdia de Deus. Lá em Gênesis tem uma palavra que eu admiro, ela me impacta, quando Deus diz para Eva, com dor terás filhos todos os dias da tua vida. Quer dizer, eu entendo que ali o gerar um discípulo é uma coisa complicada, é difícil. Irmão, e aqui diz, até o meu quê? Melhor. Não é simplesmente o meu amigo, mas o melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, partilhava do pão que ele sentava na minha mesa, entrava na minha casa, ele me traiu. Quem é que foi traído? Davi. Quem mais? O próprio Senhor Jesus, quando vai falar lá em Mateus 26, a partir do verso 20 até o 25, que vai falar a mesma coisa, é como isso aqui sendo uma profecia sobre a própria vida de Jesus. E eu vou com você até lá, no capítulo 26, no verso 20, que diz assim, ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 11, e durante a refeição, Jesus revelou, com toda certeza vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos, e começaram a indagar um após outro, Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus, aquele que comeu juntamente comigo, do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse, acaso serei eu, meu mestre? E Jesus respondeu, sim, tu disseste, tu declaraste. Jesus como trata as coisas com tanta clareza, né?
Mas Judas tinha a oportunidade. Olha quanto que Deus investe na vida de um homem. Daqui a pouco vem Judas: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus passa uma noite inteira no monte, clamando a Deus para Deus revelar os seus primeiros discípulos que ele iria chamar para estar ensinando coisas profundas. Dentre esses estava Judas. Jesus desce do monte e começa a chamar Simão Pedro, João, Bartolomeu, e chama Judas. Vem cá, Judas, vem para junto de mim. Deu um abraço em Judas, deu um beijo em Judas, apertou a mão de Judas, investiu poderosamente na vida de Judas. Quando Jesus olhou assim, 12, falou assim: essa igreja vai pegar fogo. Aí Deus lá do céu olhou e falou assim: não é essa aí que vai pegar fogo, não. Tem um aí que não faz parte. Tem um aí que vai se desviar. Tem um aí que não vai sustentar o seu principado. Tem um aí que não vai valorizar o seu chamado. Tem um aí que não vai valorizar a tua intercessão, a tua oração, o que tu tens padecido e sofrido por eles. Tem um aí que não vai valorizar isso. Então realmente uma igreja vai pegar fogo, mas não são todos esses. Aí daqui a pouco Jesus começa a dizer: eu não vos escolhi 12, e no entanto, entre vós tem um diabo. Irmão, o que Deus tem feito pela sua vida é o bastante para você estar de pé, para te sustentar, para te manter vivo espiritualmente? Sempre tem alguém traindo alguém. Paulo reclama: olha, eu estava na viagem e tal, e não sei quem me abandonou. Se ele for ter com vocês, não recebais, porque ele me abandonou no meio da viagem. Ele abandonou o ministério, abandonou o chamado. Sempre vai ter alguém que traia Jesus Cristo nos seus projetos. Sempre terá, meu irmão. Jesus está batendo a porta de todo mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Mas apesar desse bater de Jesus, tem pessoas que não valorizam o toque de Jesus na sua vida. Tem pessoas que não valorizam as grandes obras que o Senhor Jesus tem realizado. E vão o quê? O que nós vemos nessa passagem bíblica que acabamos de ler? Judas é considerado aqui, pode ser considerado o quê? Um prevaricador. Deus investe nele, mas ele não se mantém firme com o seu projeto. O que Deus fez com Israel? Deus investiu em Israel, mas investiu de uma maneira tão assustadora. Mar Vermelho abriu, exércitos inimigos foram sepultados, o maná que nenhum outro povo conheceu, aquele mistério tremendo das codornizas, a rocha que jorra água, a terra que abriu para tragar rebeldes. Depois vem no ministério de Josué, pedras caem do céu, matam os inimigos. Josué recebe um toque do Espírito, sol detente em Gibeon, lua no vale de Ajalon, a terra para. Deus investe pesado para depois chamar aquele povo de quê? Prevaricador. Olha o resultado dos prevaricadores. Eles não têm limite para o sofrimento deles. Israel padeceu uma coisa asquerosa, e agora a Bíblia diz sobre eles que virá uma grande tribulação, que dia igual aquele não houve, e depois nenhum se fará. Israel não sofreu tudo ainda. Por quê? Porque Deus investiu em alguém. A Escritura diz: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então, meu irmão, atente para isso. Deus pode investir em você. Sabe por que muita gente não prossegue nas investidas de Deus? Como algo que nós estávamos falando pelo começo. Quando Deus vem e fala algo que não soa bem àquela pessoa, quando Deus vem e fala algo que aquela pessoa não foi capaz de alcançar, mas não teve humildade de dobrar os joelhos e ir lá para o seu canto saber se o que está se ouvindo é verdadeiro ou falso. Não é a nossa mente que decide o que é verdadeiro ou falso, é o toque, é a revelação do Espírito Santo. Imagina, meu irmão, se João Batista tivesse fracassado no momento propício. João Batista é levantado como um homem, e a diferença do nascimento de um para outro parece que era 6 meses de João Batista para Jesus Cristo. Então, olha bem, tem coisas que não podem acontecer. João Batista é chamado de o amigo do noivo. Deus preparou um tempo preciso para trazer algo transcendental.
que é a manifestação do seu Filho no meio dos mortais, e precisava levantar, conforme a profecia, o amigo do noivo, João Batista, o enunciado, a voz do que clama no deserto. Olha a diferença de tempo, 6 meses da vida de um para o outro. João Batista não podia cair de jeito nenhum. O quanto que Deus investiu na vida de João Batista, investiu poderosamente, que chega uma hora que ele doa todos os seus bens e vai para o deserto pregar. Como que aquele homem foi capaz de entender, num tempo de tantos absurdos, tanta cegueira espiritual, entender, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou o enunciado do profeta Isaías. Ele não podia cair, meu irmão. Você entende o que é não poder cair? Ter que estar de pé, nos pés do Senhor Jesus, sustentado numa bela âncora, com cordas de amor e laços de misericórdia. Tem hora que não dá mais para cair, meu irmão. Se cair, não resta nem misericórdia. João Batista não podia cair, ele tinha que levar a sua missão até o fim. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, você não pode cair, você tem que levar a sua missão até o fim. O momento é emergente, o momento é singular, nós precisamos que pessoas se levantem com obstinação, com determinação, para dizer o viver é Cristo e morrer é lucro. Nós precisamos disso nesse tempo. Já pensou? João Batista nasce, daqui a pouco nasce Jesus. João Batista vai crescendo e Jesus vai crescendo. E Deus está projetando ali um ministério paralelo entre os dois ali, uma situação tremenda. Daqui a pouco viria a notícia, João Batista deu com os burros na água, sumiu, parou de pregar, disse que vai viver a vida dele, não quer mais saber de pregar, ficar debaixo do sol, vestindo-se de pele de camelos, comendo no gafanhoto e mel silvestre. Ele não quer mais isso não, ele quer tentar uma novidade de vida. Como seria? Eu acredito que cairia fogo do céu e não deixaria sobrar nem as cinzas de João Batista. Assim como Israel, não caiu fogo do céu, mas que eles foram pisadas as suas cinzas, e até hoje isso é. Toda hora se descobre aí um cemitério clandestino, e quando vai se fazer DNA, o que tem lá? Ossos de judeus. Deus pode investir, irmão, na sua vida. Vamos lembrar um pouquinho de onde você saiu. Você saiu da rosa, do sal ungido, você saiu do alguidar, da farofa. Olha o que você era, irmão, você não era nada, eu não era nada. Será que não dá para valorizar o que Deus tem feito pelas nossas vidas? Imagina, olha o quanto nós éramos ignorantes, nós acendíamos uma vela na pedreira, escravos de conceitos sem nenhum sentido. Estávamos dentro de igrejas que se curvavam ao reino deste mundo, ao príncipe das trevas desse século. Igrejas que na hora de fazer qualquer coisa, diziam não podemos fazer porque o estatuto não permite. Você esteve nesses lugares, eu estive nesses lugares. Hoje nós dizemos, posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Hoje nós estamos tacando fogo em estatuto, incendiando Constituição, nada disso tem valor para nós, porque a nossa visão se abriu, o nosso entendimento foi descortinado. Não é para valorizar isso? Não é para decidir realmente viver e morrer por Cristo? Tem que ser, irmão. Não é para realmente decidir não estar fazendo amigos, mas sim, ou é discípulo ou então sai do caminho, mas a nossa marcha não pode parar. João, se ele tivesse fracassado, o que seria daquela história ali? Como nós viveríamos hoje? Qual seria a realidade? Olha o quanto que nós temos sido edificados por João Batista, pelo seu ministério, pela sua entrega. Entenda, irmão, que Deus investiu tanto na tua vida, que pessoas só serão salvas nessa terra, não baixarão ao inferno, somente porque você disse sim a Jesus Cristo. Obras do diabo serão desfeitas, porque você disse sim a Jesus Cristo. Inimigos não conseguirão se levantar, não conseguirão fincar o seu cetro, porque você é instrumento do Todo-Poderoso, é templo do Espírito Santo, e por onde você passa, as obras do diabo vão sendo desfeitas. Analise e vê o que Deus investiu na sua vida, irmão. Sabe esses que estão por aí botando macumba?
nas encruzilhadas, nos cemitérios, esses que estão acendendo vela nos cruzeiros católicos, sabe? Sabe quem são eles? Eles poderiam ser eu e você, se Cristo Jesus não tivesse se compadecido de nós e tido misericórdia. Quantas velas eu não acendi? Quantas promessas você não fez e pactos dentro de Universal? Dentro de batistas, movido por emoções, dentro de assembleias, movido por emoções, de homens que fraudulentamente, homens como a Bíblia diz, que a língua é felina, e debaixo da língua tem a peçonha da serpente, que diziam na sua frente: irmão, Deus falou comigo, e o que Deus falou com eles era sempre um motivo para arrancar o seu dinheiro, te explorar e te enganar, e você investiu alto em mentiras que não deram em nada, e hoje você continua sendo enganado. Se não continua a ser enganado, meu irmão, investe a tua vida na verdade que você tem ouvido. Viva plenamente Cristo Jesus, o Senhor. Porque Jesus diz assim: o que mete comigo a mão no prato é o que me trai. Mas eu investi nesse cara. Daqui a pouco Jesus está lá no Getsêmani. Aí vem uma turma lá. Daqui a pouco vem Judas na frente. Jesus olha para Judas e diz: amigo, a que tu vieste? Amigo? Amigos são aqueles que nós estamos dispostos a fazer muita coisa por eles. Foi isso que Jesus viu em Judas. Amigo, a que tu vieste? Que loucura, o que você está fazendo? Porque você esqueceu de tudo que eu te dei, tudo que eu transformei na tua vida, todo entendimento, toda compreensão. A que tu viestes? E ele beija Jesus. Jesus fala assim: mas é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Eu te digo uma coisa, meu irmão. Aquele beijo era comum entre os judeus e era comum entre os discípulos de Cristo. Judas não fez aquilo ali como uma novidade, não. Ele estava acostumado a beijar o rosto de Jesus. Só que ali ele disse para os soldados: aquele a quem eu beijar, esse é ele, prendei-o. Ele não beijou mais ninguém ali, ele beijou apenas aquele que ele chamou de amigo. Quanto Deus investiu em Judas? O investimento de Deus na vida de Judas não era para ele ter terminado na ponta de uma corda, não era para ele ter terminado no Hades, no Seol, no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. O investimento de Deus na vida de Judas era para que quando ele chegasse diante dos portais celestiais, ele contemplasse os 24 anciãos depositando as suas coroas diante do trono do Senhor e dizendo: digno és, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois com teu sangue compraste de todos os povos, tribos, línguas e nações, homens para ti e para o nosso Deus. Ele investiu na vida de Judas para que Judas pudesse ouvir os anjos, arcanjos, querubins e serafins cantando e dizendo: levantai as portas, vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse foi o investimento de Deus na vida de Judas, para que ele pudesse contemplar o trono da majestade do Todo-Poderoso, para que ele fosse participante de delícias infinitas pelos séculos dos séculos sem fim. Foi ou não foi? E para onde que ele foi? Ele foi para as torturas eternas que nunca cessarão, como Jesus diz, aonde o fogo não cessa e o bicho não para de comer. Irmão, se obstine a ser um homem de Deus. Obstine-se a ser um homem santo. E usa a expressão: para trás de mim, Satanás. E toma muito cuidado com os crentes que tem por aí, meu irmão. Tem a palavra na ponta da língua e fira-os até a alma, porque eles não são teu amigo, porque eles reconhecem que o que você tem é maior do que o que eles têm, e ao invés de se curvarem diante de você, eles não querem, o orgulho não os deixa. Então a inveja faz com que eles desejem a tua morte, como Davi escreveu aqui dizendo: eles vêm aqui me ver, mas o que eles querem é a notícia de que eu morri, de que eu fui sepultado. É isso que Davi está dizendo. Quanta gente em Jerusalém esperou pelo dia que se dissesse: Jesus de Nazaré morreu. Quanta gente.
Irmão, estão esperando ardentemente pelo dia que se diga: você morreu. Os teus vizinhos estão loucos para ouvir que o teu carro capotou e não sobrou nada de você. Os teus vizinhos estão loucos para ouvir que a tua casa incendiou e não sobrou nada, para eles dizerem: bem feito. Fica com essas ideias malucas aí desse Jesus. Em Jerusalém desejaram ardentemente pelo dia da morte de Jesus Cristo. Só que tem um detalhe, meu irmão: esse evangelho é tão poderoso, que nós mortos somos mais perigosos do que vivos. Aí Caifás vai e suborna os reis, suborna os soldados, suborna não sei mais quem. Aí depois diz: já pagamos 30 moedas para Judas trair Jesus. Agora pagamos muito mais para manter Jesus morto. Mas a pedra do túmulo estava lá de testemunho de que ele vive. E ainda disse para uma mulher: por que procura o vivo entre os mortos? Olha o lugar onde ele estava. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Nessa manhã, irmão, ressuscita. Ressuscita para incomodar os inimigos de Deus. Sabe quem são os inimigos de Deus? Os que não querem a verdade lógica, clara e explícita. Esses são inimigos de Deus. Deus investiu na tua vida, meu irmão, a tal ponto de te matar e te trazer de volta à vida. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deixou ir às negruras, às piores negruras, aos piores sofrimentos, às piores torturas psicológicas, físicas e espirituais. E depois ele nos estendeu a mão, tirou-nos de um charco de lodo, colocou os nossos pés sobre uma rocha e nos deu um novo cântico. Olha o que você canta hoje porque você cantava antes. Olha o que você crê hoje para o que você cria antes. Olha o Deus que você sabe que é Deus hoje para o que você acreditava antes. O Deus que você um dia serviu, meu irmão, e eu um dia servi, era um Deus covarde, analfabeto, burro. Era um Deus sem sentido. Que os próprios líderes das igrejas aonde nós frequentávamos, eles nos diziam: não te mete com o diabo não, deixa o diabo para lá e tu fica para cá com Jesus. Mas o Deus deste tabernáculo aqui tem dito: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso tudo é investimento de Deus na nossa vida, irmão, que não pode cair por terra, não pode ficar frustrado. Se falasse-se da maçonaria, todo mundo tinha medo de ser assassinado. Se falasse da política, se falasse da corrupção do judiciário, todo mundo tinha medo. Se falasse da podridão de um sistema, a Petrobras já atingiu a casa dos 60 bilhões de desvio de verba. Se falasse sobre isso, ninguém falava, porque os pastores orientavam ficar calado. Sabe por que você fala hoje? Porque aqui o Senhor teu Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia, de temor e de moderação, para você andar na linha do Espírito Santo. Então, meu irmão, valoriza essa glória que está sobre a tua vida. Não deixa ela murchar, não deixa ela acabar, não deixa ela se encolher. Não deixa, meu irmão, não tem nada mais precioso que um homem ser livre. Não tem nada, e somente são livres aqueles que têm disposição para derramar o seu próprio sangue. Só esses são livres. Os que não priorizam nada acima da cruz de Jesus Cristo. Eu disse nada. Não tem nada dentro da tua casa, nem na tua parentela consanguínea. Não tem nada que seja mais precioso que o sangue de Jesus Cristo. São esses os livres. São esses os livres. Sabe por que nós andamos de cabeça baixa, meu irmão? Porque não temos preocupação com os nossos inimigos. Por isso que nós andamos tranquilos. Ninguém me vê preocupado olhando o que eu vou encontrar lá na frente. O que eu tiver que encontrar pela frente, já se encontrou primeiro com meu Deus. Essas coisas todas, o futuro a Deus pertence. Ele trabalhou na minha alma e me disse: nenhuma folha cairá da árvore se eu não permitir.
Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, aos que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu concerto. Sabe, irmão, às vezes eu fico apreensivo. Será que as pessoas chegam nesse lugar e ouvem algumas coisas que não são facilmente ouvidas em outros lugares? E quando as pessoas chegam na sua casa, o que elas fazem? Uma vez um rapaz me mandou um recado pela internet e ele disse assim: pastor, toda vez que eu acabo de ouvir o culto, isso não é alguém que podia vir aqui não, de outro estado, toda vez que eu acabo de ouvir o culto e é hora de dormir, eu não durmo, me recuso a dormir, nem que eu tenha que ir para o quintal, para o meio da rua andando, mas eu não durmo sem primeiro orar ao Senhor nosso Deus. Sabe, meu irmão, seja obstinado, seja mais forte que o teu cansaço, seja mais forte que o teu corpo pesado. Quem conduz o teu corpo quem conduz você não é o teu corpo, é a tua alma e o teu espírito alimentado. Então, irmão, Deus investe, mas o que acontece? Acontece como os amigos de Jó, que começaram a falar do que não sabia. Deus investe na vida das pessoas, elas vêm e ouvem coisas, ou veem coisas, e são impactadas e não têm humildade. Os amigos de Jó, quando olharam, vinha numa certa distância, quando eles olharam Jó, eles não reconheceram. Eles achavam que era um bicho, um monstro que vinha na direção deles. A Bíblia diz que Jó estava com tantas feridas, uma coisa tão absurda, que ele usava pedaço de telha para coçar as suas chagas. E aqueles homens, quando olharam Jó, não reconheceram. Depois de uma certa distância, eles falaram: é Jó. Eles caíram por terra chorando, lamentando. E sabe qual era a palavra deles? Para você estar nessa situação, o teu pecado é muito grande. Deus chama pessoas para lhe mostrar a glória, mas a peçonha de suas línguas não os deixa sobreviver. Deus chama pessoas para contemplarem coisas gloriosas, mas a peçonha de suas línguas não os deixa sobreviver, porque o ser humano ainda não aprendeu, não compreendeu, não entendeu que a sua sabedoria e inteligência diante do Deus vivo e poderoso é trapo de imundície, é esterco. Eu não estou na terra para julgar nada, eu não recebi esse poder. Como os amigos de Jó, começa a falar do que não sabe. Jó, o teu pecado deve ter sido muito terrível. Mas Deus investiu na vida daqueles homens, eles vieram de uma terra distante, Deus os trouxe de uma terra distante, fez a notícia de Jó chegar até eles para trazê-los para perto de Jó, porque Deus tinha um grande projeto na vida deles. Resultado, nenhum deles alcançou nada, todos foram dignos de repreensão. Teve um que ainda recebeu alguma coisinha, foi o que menos falou, só por isso escapou um pouquinho. Mas de todos, nenhum recebeu nenhuma exaltação, nenhum recebeu assim algo que se possa dizer: ah lá, aquele ali recebeu, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não, Deus não fez nada na vida de nenhum deles. Então, meu irmão, você não está aqui na terra, não é aqui na igreja, você não está aqui na terra para ficar falando do que você não sabe. Porque se Deus ficar ocultando verdade, ocultando verdade, ocultando verdade, o que você vai ser? O que vai ser da sua vida? Se eu ficasse aqui escondendo a vida inteira, de que, não, irmão, um dia Deus vai mandar Elias, um dia Deus vai mandar o cumprimento de Malaquias, quando que você ia viver a dispensação plenamente? E quando a gente fala isso, a gente sai excluindo, a verdade faz seleção, irmão. Tem um testemunha de Jeová embaixo, quando ele passa por mim, ele sorri, mas por trás, se eu der mole, ele me crava o punhal nas costas. Tem um testemunha embaixo. Aí ele pegou uma irmã aqui do ministério, falou assim: você é lá daquela igreja? A irmã falou: sou. Ele falou assim: olha, para vocês entrarem naquele lugar, vocês têm que ter muita convicção mesmo, né? Passar debaixo de uma porta daquela, com uma placa escrita: templo pós-prisão, ensinando a morrer por Cristo, Bíblia sim, Constituição não, Jesus volta no século 21. Ele falou assim: poxa,
Você tem que ter muita convicção, né? E a irmã falou assim, mas eu tenho. Tem mesmo, irmão? Você tem convicção? Você vem aqui aprender a morrer por Cristo? Qual o projeto que você tem para os seus filhos? É de que eles morram pelo Evangelho de Jesus Cristo? Irmão, esse projeto não é teu. Esse projeto é dele, do Todo-Poderoso. Esse projeto é dele. Você acha que alguma outra criança desse mundo aí tem a resposta que os nossos filhos têm para dar a essa sociedade? Instrui a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Então, meu irmão, o projeto é de Deus, o investimento é de Deus, Ele investe sobremaneira, além do que pedimos ou pensamos, mas às vezes tem pessoas que nunca estão prontas para ouvir nada, porque quando a verdade lhes agride, ora, irmão, quando nós éramos do Espiritismo, que ouvimos o Evangelho, essa verdade nos agrediu. Não, onde tu vai? Qual é a tua religião? Não, eu consulto lá o tranca-rua. Você está consultando os demônios. O quê? Eu consultando os demônios? Não, a Bíblia diz que isso aí é demônio. É mesmo? Vamos examinar a Bíblia para ver se é mesmo. Amém, meu irmão? Então, quando você está numa situação que ouve a verdade, toda a verdade te agride. Se você não tiver humildade, não se cumpre sobre ti a palavra do Senhor Jesus. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sem humildade não adianta. Deus não pode nem te falar as verdades. Eu vi Abraão, tu é um blasfemador, tem nem 50 anos. Demônio, sai. Que isso? Que autoridade ele tem sobre os demônios? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecado e curar enfermo. Olha, te levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Que isso? Ele tem pacto com o diabo. Você está pronto, meu irmão, para ouvir aquilo que não vai te agradar? Não ouses pensar que Deus já acabou o que tinha para falar dentro desse ministério. Virão coisas a seu tempo, e o tempo exato eu não sei, mas eu sei que Deus já está preparando você. Cuidado com o que você vai ouvir. Não chame de mentira aquilo que Deus tem por verdade. Não chame, meu irmão. Muita gente está chamando os ministérios mais antigos do Rio de Janeiro e do Brasil de coisa santa, enquanto que Deus já está chamando de profanação. Já fedem aos narizes de Deus. Assembleia Batista, Metodista, de todas essas denominações antigas, elas já fedem ao nariz de Deus, elas são abomináveis, a existência delas já é uma blasfêmia. Tem que entender, não é falar do que pensa, do que acha, não, é falar daquilo que recebeu na intimidade do seu quarto. Então, meu irmão, Deus investe, mas você vai corresponder? Deus chama para perto e você vai corresponder? Deus faz uma obra, abençoa alguém para entender de computador, abençoa alguém para entender de som, abençoa alguém para entender de instrumento. Deus começa a abençoar, daqui a pouco, cadê um, cadê o outro? Mas não podemos negar que Deus abençoou, Deus investiu. Então, você reconhece que Deus tem investido na sua vida? Você reconhece que alguma coisa Ele tem feito? Então a pergunta é simples: o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Né, irmão? Não esquece. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem pessoas aqui dentro que no caminho que estão não vão sobreviver, vai morrer. Chegou neste lugar de um jeito, hoje está 10 vezes pior. Tem cuspido nesse lugar, tem ignorado o que Deus tem feito nessa terra e pensa que vai ficar impune. É santa. Tu não é santa, você é um lixo. Você não é santa. Santo é aquele que respeita as coisas que Deus respeita. O temor ao Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, o mau caminho.
Como foi dito a Jezabel, assim é dito a você. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Aproveite o tempo. Porque o tempo está correndo, não vai ser detido. Olha para trás e vê o quanto você piorou. Examina a tua vida e vê no lixo que se transformou. O teu caminho é caminho de morte. E se você não mudar, no dia do teu sepultamento eu estarei lá para dizer isso para todos. E você vai aprender a não chamar de profano o que é santo, nem cuspir no prato que Deus limpa, nem tentar encher de restolhos o vaso de barro, essência do Todo-Poderoso. Lágrimas nunca adiantaram para nada. Mudanças é que fazem a diferença. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me chama nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus único soberano, Deus que disse: ninguém comparecerá inocente perante o Senhor. E quando tu falas, Deus, ninguém seja louco de perguntar com quem falaste, porque o teu Espírito não fala a ouvidos, mas testifica com o próprio Espírito do que quer dizer. Cada um sabe, ó Deus, qual é a direção do chicote. Cada um sabe, Deus, os teus projetos, quando tu os revelas, e ninguém ficará inocente diante do Senhor. E eu, Senhor, que tenho realizado a tua obra, e tu conheces as minhas aflições. Tu conheces, Deus, o preço que eu tenho pagado a cada dia. E se eu mentir, tu saberás que minto. Mas se falar a verdade, tu saberás que eu falo a verdade. Eu te peço, Deus, que o tempo para se arrepender seja encurtado. Porquanto, ó Deus, há delitos que já ultrapassaram e já chegaram diante do teu nariz, meu Senhor. Já é abominável até a olhos humanos, Deus, que dirá diante do Senhor e dos seus santos anjos, e do sangue do teu Filho amado Jesus. Se sou teu servo,
Se o Senhor é Deus na minha vida e me tem chamado como cumprimento da profecia e da tua palavra, troveja dos altos céus, Deus, e que eu veja o cumprimento da tua justiça na vida daqueles que não querem o teu perdão, não querem se redimir, Deus, pois o Senhor não me chamou para brincar nesta terra, nem me chamou, ó Deus, para juntar dinheiros em conta bancária. O que eu tenho ajuntado diante de ti, meu Senhor, são aflições e angústias. Como eu tenho valorizado a tua, meu Senhor, valoriza a tua, minha. Passa o teu prumo no meio do arraial. Como disseste a Amós, o que vês? Veja um prumo. Viste muito bem, porque eu passarei o meu prumo no meio de Israel. Aleluia. Quando o sinal desta unção passar, nós vamos encerrar o culto. Tu me chamaste para edificar a tua igreja, meu Senhor, e não para contender com rebeldes. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces, preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida daqueles que verdadeiramente querem valorizar as grandes obras que Deus tem feito na sua vida, se preciso, voltar ao primeiro amor. Aqueles que assim desejam, declaram, porque a vitória é nossa. Amém, irmãos? Vamos em paz, em nome de Jesus.